contra o Fluminense. Hoje o treinador Filipe Luís terá à disposição jogadores que estavam, né, convocados pelas suas seleções. Vamos ver. O rubro-negro já está perto de ver o Flamengo jogar novamente e em um Fla-Flu. O elenco já fez o penúltimo treino e faz os últimos ajustes para enfrentar o rival que vive em situação diferente na tabela. A partida serve para a equipe ficar mais próxima da vaga na Libertadores do ano que vem e afundar o tricolor na zona da degola. O jogo marca o 5º encontro entre as equipes em 2024. Além disso, o rubro-negro está a 8 jogos sem perder para o rival e venceu o primeiro turno por 1-0 com gol de Pedro. Nesta quarta-feira, Filipe Luís irá contar com os jogadores que estavam por suas seleções. Gerson e Fabrício Bruno são esperados pela comissão técnica no Flamengo. O meia deve realizar trabalhos regenerativos na academia, já que atuou no jogo contra o Peru. Já os outros também chegam nesta quarta e participam do treino, com exceção de Eric Pulgar, que só vem no final da tarde. Até a partida, Filipe Luís organiza a equipe para ir em busca de mais uma vitória à frente do time. Vene Casagrande não tem informação do time que vem para esse Fla-Flu, mas eu quero saber a opinião sua. Se você tivesse todos os jogadores à disposição, inclusive os convocados, fisicamente 100%, qual seria a sua escolha aí para esse jogo? Olha, vamos lá. Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, jogadores que estavam com suas respectivas seleções que têm um problema físico já há um bom tempo, eles ainda estão buscando a melhor forma física. De La Cruz e Arrascaeta. Para esse duelo eu não colocaria esses dois, de verdade. Talvez eu nem relacionaria, porque são dois jogadores que participaram de jogos com a seleção uruguaia e, repito, são jogadores que ainda estão aprimorando a forma física. Eu pensaria no jogo de domingo. Até porque o Flamengo tem o Alcaraz, que pode fazer uma função ali que o Arrascaeta faz, ou até mesmo que o De La Cruz faz. Esses dois jogadores eu não utilizaria e não utilizaria o Gerson também. Lembrando que o Gerson vem de uma sequência muito grande de jogos na temporada com a camisa do Flamengo, inclusive participou ontem do jogo da Seleção Brasileira, deixou o jogo com dores ali no pé. O próprio jogador falou na zona mista dizendo que é um problema na unha, que não vai preocupar, mas enfim, descansa esse jogador pensando no jogo de domingo. Aí talvez você bote um outro atleta ali, o Everton Araújo pode dar conta do recado nessa posição. Agora, o Fabrício Bruno eu colocaria à disposição, o Varela eu colocaria à disposição e o Gonzalo Plata eu também colocaria à disposição, e o Pulgar vai ser uma incógnita, porque ele ainda nem chegou ao Rio de Janeiro. Talvez eu nem relacionaria esse jogador. E jogou porque 84 minutos. Pois é, porque ele jogou ainda ontem. E para mim é um jogador titular. Ele performa muito bem ali na titularidade, primeiro volante. Eu pensaria no jogo de domingo também. Lembrando que esse jogo, na minha concepção, é muito mais importante pro Fluminense que propriamente pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil nessa semana. É fato que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil, porque é um jogo de Copas e tal, e mata-mata, enfim, é um jogo que define o teu futuro, né? Mas a gente não pode nunca desprezar um clássico regional, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Flamengo também não pode desprezar esse jogo com o Fluminense, porque perder para o Fluminense e para o Flamengo também não vai ser um jogo qualquer. É um clássico que se perde, é um olhar que se tem diferente. A gente sabe o que acontece quando se perde um clássico no Rio de Janeiro. Sim, eu entendo que o Filipe Luís vai colocar, junto com a fisiologia, junto com o departamento médico, que ele tem de melhor em campo. Eu não acho que ele vai colocar um time reserva ou algo desse tipo, principalmente por tudo que você falou aí. A responsabilidade de você jogar um Fla-Flu, ela é sempre grande. E o Flamengo vem de uma data FIFA onde a maioria dos jogadores estão descansados. Então, assim, por mais que tenha essas situações, concordo, para mim, Gerson não tem que jogar, Pulgar não tem que jogar, o Arrascaeta e o De La Cruz também devem ser preservados, não só pela questão física, mas pela questão também do nível técnico deles, de você correr o risco de perder esses jogadores para um jogo importante. Mas o resto que ficou treinando aqui, Fabrício Bruno, que nem foi utilizado, para mim também teria que ir para o jogo pela importância que tem esse Fla-Flu. Claro que a Copa do Brasil é o momento mais importante do Flamengo na temporada, mas o Flamengo ainda pensa, repito, em ficar entre os 4 ali e quem sabe até mesmo pensando no jogo a jogo, como o Filipe Luís fala, pensar em título. Eu não acredito nisso, mas ficar entre os 4 pela disputa que tem ali nessa zona de classificação da Libertadores, se classificar diretamente para a fase de grupos é muito importante. Tem outro ponto também, que a gente fala que é muito importante ter tempo para treinar, ficar um período sem jogos, sim, mas também é ruim, se a gente for parar e analisar, se o jogador ficar muito tempo sem atuar. É o caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Sim. O Varela até jogou pela seleção uruguaia, então tem jogadores ali que não podem perder o ritmo de jogo. E é óbvio que o Filipe Luís vai pensar nisso. Exemplo, no ataque, ele deve utilizar o Gabigol. A gente não sabe o time ainda porque ele vai finalizar a preparação em treino na tarde dessa quarta-feira. Inclusive,
Não sei se eu falei ontem, mas sempre bom lembrar, o treino está sendo à tarde justamente para ter esses jogadores que estavam com as seleções ali também à disposição para essa atividade. Então, importante dar ritmo de jogo também a esses atletas pensando no duelo com o Corinthians no domingo. Vene Casagrande, conta aí se foi um drone seu, você que apurou. O Léo Pereira foi multado por quê? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como eu consegui apurar essa situação. Na quarta-feira passada, na reapresentação do elenco após 3 dias de folga, isso precisa ser dito, o Léo Pereira não conseguiu chegar a tempo na reapresentação marcada para as 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. Ele chegou tarde, perdeu o treino e fez um trabalho individual ali passado pela comissão técnica. Como eu consegui apurar isso ontem apenas? Porque ontem me passaram que o time titular que treinou, esboçou ali o técnico Felipe Luiz, sem os jogadores que estavam com as seleções, obviamente, o Léo Pereira não estava no time titular. Quem estava era o zagueiro Cleiton e o Léo Ortiz. E aí eu fui apurar por que disso, se ele estava lesionado ou não. E aí teve uma pessoa do Flamengo que falou, Vene, eu não sei se é por isso, mas o Léo Pereira, não sei se você sabe, ele foi multado por conta de atraso com grana, no salário, por conta de atraso na reapresentação. Então dá uma apurada nisso para ver se o Felipe Luiz também vai puni-lo, tecnicamente falando. E aí eu fui apurar e de fato consegui apurar essa situação, que o Léo Pereira ele foi multado por conta desse atraso, ele explicou o atraso, falou que o voo dele foi cancelado 2 vezes, ele estava em Santa Catarina e aí não conseguiu chegar a tempo ao Rio de Janeiro, mas a diretoria do Flamengo, para multá-lo, alegou que, primeiro, não foi a primeira vez, e segundo, que não importa o que aconteceu, se foi culpa dele ou não, ele tinha que estar na reapresentação. Depois de 3 dias de folga, na visão da diretoria, ele deveria ter retornado ao Rio de Janeiro na terça-feira, para poder ficar à disposição na quarta-feira. Você não pode correr um certo risco e perder a atividade. Querendo ou não, era uma reapresentação, um novo técnico, Felipe Luiz. Na minha concepção, acho que a diretoria está certa. Até para passar um recado para os demais jogadores. Imagina se todo mundo perde voo, o voo é cancelado na reapresentação. E aí o técnico não vai dar treino para ninguém? Mas eu vou fazer uma analogia. Isso me lembra na época que eu era criança, quando eu viajava com minha mãe, e falava assim, mãe, mas a minha aula é só segunda-feira à tarde, vamos voltar segunda de manhã. E minha mãe sempre falava, sabe o quê? Não, e se o nosso carro quebrar, como que você vai chegar na aula? Então vamos voltar no domingo. É isso, tem que ter uma responsabilidade. Mas eu acho que o mais importante nesse ponto todo aí é o seguinte... Hoje o Flamengo tem um treinador com muita capacidade, está todo mundo muito animado com o Felipe Luiz, ele é um cara que muito estudioso, está chegando agora como treinador de um elenco profissional e tem uma amizade com vários dentro do grupo. Eu acho importante isso ter acontecido por parte do Flamengo, até para sinalizar, olha, não vamos misturar as coisas. A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente se dá bem, mas a gente tem regras que precisam ser cumpridas. E se você não cumprir, você vai ser punido, Pedrosa. Eu acho que foi muito pertinente, até muito para proteger o Felipe Luiz e a moral que ele tem como treinador. Eu entendo, Fernanda, que essa nem é uma decisão do treinador, é uma decisão da diretoria. Porque quem comanda a diretoria esportiva do Flamengo é quem tem que tomar a decisão de multar ou não. O treinador, ele tá ali, obviamente, para fazer a gestão de grupo, tá. Mas o Felipe Luiz não vai chegar e falar para a diretoria e falar assim, multa o Léo Pereira. Mas e o fato dele não escolhê-lo como uma peça? Não, mas olha só, aí é porque ele chegou atrasado. Não, mas olha só, o que aconteceu ontem, na atividade de ontem, o fato do Léo Pereira ter ficado, entre aspas, no time reserva, não quer dizer que ele será reserva no Fla-Flu. Eu já entendi, mas ele não treinou no titular. Mas me falaram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem a ver. Mas assim... É porque foi ontem que ele não foi escolhido. Gente, a forma dele punir é dentro de campo mesmo. Eu tô falando a questão da multa é uma decisão da diretoria. E o Vene traz muito bem aqui. Você é reincidente. Porque quando acontece uma vez, há uma conversa ali, cara, não faz mais isso, uma advertência. Acontece de novo, você tem que multar para você justamente mostrar comando. Então o Felipe Luiz, o trabalho dele é muito mais da gestão, da conversa, e eu concordo com o Vene também. Não tem como você ter 3 dias de folga e atrasar na hora de ser representado. Olha, agora a gente também tem um outro... Não é um drone seu esse, né, Vene? Foi o Globoesporte.com que publicou primeiro. A gente até depois vê o nome do jornalista. Explica essa história da Juventus tendo interesse no zagueiro Léo Ortiz, Vene Casagrande. Se eu não me engano, o jornalista foi o Caê Mota. Caê Mota. Eu posso estar errado, então foi mas o drone dele. Desculpa, foi a galera do GE. E aí a gente confirmou essa informação. O que aconteceu? O empresário ligou para o Flamengo falando que a Juventus da Itália tem interesse no zagueiro Léo Ortiz. Até porque o jogador ele tem passaporte europeu, que facilita muito. Quando tem passaporte europeu, o jogador ele não conta como estrangeiro.
Ou seja, isso para o futebol europeu, para o clube Sim. europeu é maravilhoso. E aí o empresário ligou para o Flamengo avisou, nem adianta, a gente não vai negociar nenhum jogador nessa reta final de temporada, até porque hoje o zagueiro Léo Ortiz é titular com o técnico Felipe Luiz e o Flamengo não teria como contratar um outro jogador para substituir esse jogador nessa reta final. Ah, Vene, futuramente pode acontecer, não tem como eu adivinhar, mas nesse momento o Flamengo não vai abrir negociação para vender o zagueiro Léo Ortiz à Juventus da Itália. Ter perda esportiva nesse momento geralmente não é uma opção para o Flamengo, né? Chega nesse momento da temporada tão decisivo, dificilmente a gente viu nos últimos anos o Flamengo perdendo peças com calibres técnicos tão importantes como o Léo Ortiz por conta de grana, né, ô Pedrosa? Pode ser Aliás, a peça que lembra for, aí os últimos anos? o... Quem foi vendido depois do segundo semestre assim? Não, Não, pode não ser a tem. peça Não que tem. for, pode ser o valor que for. A diretoria do Flamengo não vai vender ninguém. Tem um ano eleitoral acontecendo, gente. Eles não precisam de dinheiro para poder resolver a vida deles. Eles precisam ganhar alguma coisa. Ninguém vai sair. Pois é. E assim, Pedrosa mencionou um fato que é extremamente importante. Ano eleitoral. Por exemplo, na segunda-feira teve o lançamento da chapa do Rodrigo Duch, que é o candidato da situação. Teve tuitaço nas redes sociais falando Duch não. Por que isso? Porque a bola não está entrando. O Marcos Braz não foi reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro porque a bola não está entrando. Qual é a preocupação deles nesse momento? É a bola entrar. Eu duvido que eles vendam algum jogador, ainda mais se falando de um jogador que hoje é considerado titular, e mesmo que não fosse titular, é um jogador extremamente importante, joga de zagueiro, joga de volante. O Pedrosa foi muito bem lembrar aí que é ano eleitoral. É informação do drone do GE, do Caemota e também da Letícia Marques. Um beijão pra ela. Olha aqui, ó. Quem ganhou essa corrida aqui entre Gabigol e professor saber Felipe ninguém. Luiz? Vene Casagrande, essa montagem aí viralizou. Que comparação é essa, Vene? Pra quem não sabe, ali, ó, de um lado, Foi o Mauro Ferreira que fez, né? Gabigol e Felipe Luiz correndo durante o treinamento, do outro, Rock Balboa e Apollo. Inclusive é um baita filme, quem nunca assistiu, que eu acho difícil, assista, porque... E reassista também, porque é sempre bom ver esse filme. É sempre muita superação. Os mais novos só conhecem o Creed, que é o filho do Apollo. Tem o Creed também, né? Eu, particularmente, quando eu tô muito cansado pra correr, malhar, eu boto música do rock. É verdade isso? É sério, pô. Ô, Vene. Aí, ó, esse menino, Mauro Ferreira, que foi... Pode chamar você de Maurinho? Brincadeira. Foi quem fez essa montagem. Ô, Lucas Pedrosa. Você entendeu essa do Maurinho? Não, ele Claro. lembra. Ô, Pedrosa. Mas cuidado, não pode falar muito do Maurício. Vai lá. Ô, eu não, eu só perguntei pro nosso entendi. colega aí que fez essa O montagem. Luiz Henrique devia estar na Europa. Absurdo, né? Igor Jesus também. É. Negócio, vem aqui um cara, compra um time. Que absurdo. Eu acho ô, absurdo o Pedrosa. Thiago Almada vir ficar apenas até dezembro. Eu também. Acho um absurdo. Eu não isso. queria. Acho que não Pergunta pode pra mais. mim, Fernanda, você queria? Eu disse, Tá não. lá ele fazendo gol com o Messi. Jogou pouco o Messi ontem, Jogou, né? né? Só um pouquinho, né? Mas ontem eu lembrei com o Pedro, sabe o quê? O Pablo Mari veio, jogou 6 meses pelo Flamengo e foi embora. É a mesma coisa. Mas sempre tem, meu É a amor. mesma coisa. Não é novidade, não. É a mesma coisa. só quando a gente quer olhar um lado só, É entendeu? isso, Quando a gente perfeito. quiser olhar todos os lados, a gente vê que nunca é novidade. É tudo muito repetido na vida. Voltando aqui, ô Pedrosa, eu gosto, sabe o quê? Eu gosto dessa coisa do futebol, que agora a torcida do Flamengo tá muito animada com o Felipe Luiz, né? Aí eu adoro essas coisas. Aí vem montagem de tudo quanto é Eu, jeito. particularmente, eu vejo nessa foto aqui o futuro repetir o passado. Pedro. é? Aquela música do Cazuza é muito boa também. Entendi. Me lembra muito o Jorge Jesus, entendeu? É bom quando eles fazem muito meme, assim. Depois a gente usa tudo. Olha aqui, Vai ó. fazendo, vai fazendo. Finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. E hoje tem o Vasco contra o São